Capítulo 9, versículos do 18 ao 20, diz o seguinte: certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E Jesus perguntou: e você? Quem você dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ó Pai, muito obrigado por chegarmos até aqui. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigado pela palavra que já foi lida, pela palavra que foi louvada. E agora, Pai, obrigado pela palavra que será proclamada. Que tudo aqui esteja adentrando o coração dos teus filhos, assim como no meu, e fazendo morada. Que venhamos a ser dia a dia mais praticante da tua palavra, Pai. Que o teu nome cresça e o meu venha a diminuir. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos que vimos e principalmente aquele que não vimos, Pai. Mais uma vez, obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é uma pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? A resposta a essa pergunta, ela pode ser muito fácil de ser dita. Pode ser até de bate pronto. Eu perguntar: quem é Jesus? Aí você diz: é o meu Senhor. Quem é Jesus? É aquele que morreu por mim. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Quem é Jesus? É o meu Salvador. Certo? Mas o que isso vem a representar para cada um de nós? O que esta pessoa chamada Jesus representa para cada um de nós? Na vida, muitas perguntas, elas nos desafiam. Algumas perguntas, elas são meio difíceis. Porém, no entanto, a mais importante é essa: quem é Jesus? Cristo, ele fez essa pergunta aos discípulos e hoje ele faz para mim e para você. Ele pergunta: quem eu sou para você? Quem eu tenho sido para você? Eu sou apenas um profeta? Eu sou apenas um guru? Que quando você quer saber as coisas, você balança assim, e ele lhe revela? Quem eu sou para você? Eu sou um amuleto que você usa dentro da sua carteira? E aí quando você precisa, você saca esse amuleto? Quem eu sou para você? Eu sou apenas um amigo de final de semana, que você convida-o no domingo à noite para dar um passeio, tomar um açaí, um caldo de cana, comer uma coxinha, comer uma pizza, tomar um sorvete. Quem eu sou para você? Essa pergunta às vezes é afirmada assim: Jesus é tudo para mim. É interessante como abandonamos tudo muito rápido. É interessante quando esquecemos tudo muito rápido. É interessante como deixamos de optar por tudo muito rápido. Amados,
Se de fato sabemos quem é Jesus, se de fato conhecemos quem é Jesus, nós temos uma visão do mundo modificada, aprimorada, melhorada. Existe um termo chamado na teologia de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão que eu tenho de mundo. É a visão que eu tenho de pessoas, é a visão que eu tenho de bens, é a visão que eu tenho de recursos, é a visão que eu tenho de tempo. E quando eu conheço Jesus, a minha cosmovisão, ela é modificada. Eu começo a ver as pessoas através do óculos de Jesus. Eu começo a ver os recursos através do óculos de Jesus. Eu começo a ver o tempo através do óculos de Jesus. Quem é Jesus? Amados, hoje nós vamos ver algumas características de Jesus que precisam ser enfatizadas, que precisam ser cada dia mais enaltecidas, que precisam dia a dia ser alavancadas por cada um de nós. A primeira afirmação sobre quem é Jesus, ela é bem simples, porém muito complexa. Ela é bem curta, porém muito profunda. Ela é bem sucinta, porém avassaladora. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Isso é interessante porque no verso de número 20, Pedro afirma isso. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é uma declaração fundamental da fé cristã. É uma declaração fundamental saber quem é Jesus. Saber que Jesus é o Filho de Deus. Saber que Jesus não é apenas um mero profeta. Mas o que isso significa? O que significa ser filho de Deus? Significa dizer que Ele é divino, Ele é coeterno, Ele é autoexistente. Uma vez eu perguntei a alguém quem era mais velho, Jesus ou Maria? E a resposta foi corretamente Maria. Não é verdade? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Antes de Maria existir, Cristo já existia. Antes de tudo vir à existência, Ele já existia. E às vezes, nós que afirmamos que Cristo é o Filho de Deus e é o tudo, nós não compreendemos a dimensão desse Cristo. Nós não conseguimos compreender no versículo 3 de João, capítulo 1, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele é divino, ele é coeterno, ele não é um mini Deus, ele não é um Deus alternativo, ele não é um segundo Deus em escala hierárquica. Isso é tão interessante porque isso está tão arraigado na nossa cultura, isso está tão interiorizado na nossa cultura, que pouco nós falamos sobre Jesus. Falamos muito de Deus. Se Deus quiser, vou pedir a Deus, vou clamar a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de graça e de misericórdia, que Deus, que é o teu Pai, te abençoe. E parece que Jesus ele fica em segundo plano. Então entender quem é Jesus faz total diferença na nossa caminhada cristã. Quem é Jesus? Jesus, ele é Filho de Deus, ele é divino, ele é coeterno com o Pai. Jesus, ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é a revelação de Deus para o mundo. Ele é a revelação de Deus para as pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 1,
Versículos de 1 a 3, ele diz: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu próprio Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Sem Jesus, eu e você não existiríamos. Sem Jesus, eu e você não estaríamos aqui. Esse Jesus ao qual afirmamos ser tudo na nossa vida e nos é esquecido de maneira muito rápida. Qualquer coisa faz com que a gente esqueça e deixe Jesus em segundo plano. Uma atividade, deixa Jesus em segundo plano. Uma demanda, deixa Jesus em segundo plano. Uma dor de cabeça que nos faria ir para qualquer lugar, deixa Jesus em segundo plano. Uma preocupação financeira, deixa Jesus em segundo plano. Uma ação de trabalho, deixa Jesus em segundo plano. Esse Jesus que acabamos de afirmar que é tudo. Amados, Cristo, além de ser divino, além de ser coeterno, além de ter autoridade sobre toda a criação, Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Cristo demonstrou sua divindade através de cada milagre feito em sua trajetória aqui na cruz, aqui na terra, até a cruz. Cristo demonstrou sua divindade através da sua ressurreição. Ele ressuscitou com o seu próprio poder. Todos aqueles que foram ressuscitados outrora, eles tinham ressuscitado através do poder de alguém. Lá no Antigo Testamento nós vemos que um soldado, ele é morto e cai na cova onde estava enterrado ali Eliseu, e ele ao tocar naqueles ossos, ele reviveu. Nós vemos algumas pessoas sendo ressuscitadas na Bíblia, mas Cristo, ele foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Cristo é poderoso, Cristo tem autoridade, Cristo é divino e coeterno, ou seja, ele não pode ser deixado de lado nas nossas vidas. Então, a primeira característica desse Cristo, que precisa ser guardada no meu e no seu coração, é que Ele é o Filho de Deus. E todas as implicações de ser Filho de Deus precisam estar na nossa mente. A segunda situação, a segunda característica, o segundo ponto de quem é Jesus, é que Ele é o nosso Salvador. Cristo, Ele veio ao mundo com uma missão clara: salvar pecadores. Cristo, Ele veio com uma missão clara: salvar pecadores. Ele veio sabendo que iria ser entregue na cruz do Calvário, para que através do seu sangue, os nossos pecados viessem a ser purificados. É interessante, porque Cristo, Ele não desvia-se da sua missão. Ah, pastor, mas Cristo operou milagres, Cristo conversou com pessoas, Cristo fez várias coisas, verdade. Mas a missão principal dele era salvar pecadores. A minha missão, a sua missão é levar o amor de Cristo na prática, para que vários pecadores, eles venham a converter-se ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo assim, as demais coisas, elas são acrescentadas. Mas eu afirmo que conheço Jesus, faço tudo menos a missão. Eu vou à igreja, eu converso com meu irmão, eu faço uma atividade, eu participo de uma liturgia religiosa, mas não foi isso que foi lhe dado como missão. Isso é consequência da sua missão. A consequência da missão de buscar e salvar o perdido é estar
em um ambiente religioso. É estar se inteirando com pessoas que comungam desta mesma fé. E aqueles que não, com a intencionalidade de levá-los ao amor de Cristo. Mas a missão de Cristo, ela foi única e exclusiva. Salvar, buscar, redimir a humanidade do seu pecado. E é interessante que isso, a ideia de Jesus ser Salvador, é expressa através de 3 condições. A primeira, o seu próprio nome. Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz: e ela, fazendo alusão a Maria, dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O próprio nome de Cristo, que significa Salvador, demonstra a missão ao qual foi designada por Deus para ele executar aqui na terra. Às vezes imaginamos, quando lemos aquele texto muito angustiante, e fala que Jesus estava no jardim do Getsêmani, orando ao Pai, intercedendo ao Pai, clamando ao Pai, e naquele momento ele sua gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí às vezes imaginamos que Cristo poderia dizer: opa, até aqui já deu, até aqui eu aguentei, mas eu não vou mais não, eu desisti. Amados, Cristo não é plano B, Cristo sempre foi o plano A. Às vezes imaginamos que Adão era o plano A, Cristo sempre foi o plano de Deus. Quando ele disse que, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que antes da fundação do mundo já havia sido imolado pelos meus e pelos teus pecados. O nome de Cristo, ele exemplifica, ele expressa uma das suas características, que é Salvador. A terceira característica foi o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amados, Jesus nos redimiu com o maior ato de amor, que é entregar a vida por alguém. É entregar a vida por alguém ao qual se ama. Romanos no capítulo 5, no versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, enquanto Cristo morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, enquanto ainda éramos pecadores. Amados, que amor extraordinário! Ele pagou a dívida do pecado que nós não poderíamos pagar, nos oferecendo uma reconciliação com Deus. Nós não conseguiríamos pagar, nós não tínhamos como pagar a dívida que existia. E aquela cédula do pecado, ela foi paga, ela foi extinta, ela foi extirpada, ela foi destruída na cruz do Calvário. Hoje você é justificado pelo sacrifício de Cristo. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que tem o nome de Salvador. Ele é aquele que se sacrificou na cruz do Calvário. Ele é aquele que nos concedeu uma nova aliança no seu sangue, através da sua morte e ressurreição. Jesus, ele inaugura uma nova aliança, oferecendo perdão e vida eterna para todo aquele que crê nele. Hebreus no capítulo 9, no versículo 15, diz: por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como um resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Cristo é a nova aliança. Nós não precisamos mais vir ao templo carregando um bodezinho, carregando uma lata de farinha. Eu fico imaginando, às vezes a gente não carrega nada e é tão difícil vir. Por qualquer coisinha a gente dá o desfalque.
qualquer motivo a gente dá um migué. Imagine carregando um boi arrastado. Imagine carregando uma lata de farinha nas costas e outra de azeite aqui do lado. Imagine carregando um bocado de pomba. E aí quando estivesse andando, aí caiu a gaiola. Eita, as pombas voou. Eita, e agora? Volta para buscar. Graças a Deus, nós não precisamos mais disso. Porque senão terrível ia ser a situação. Amados, quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus na sua trajetória de vida? Primeiro, Ele é o Filho de Deus. Segundo, Ele é o nosso Salvador. Terceiro, Ele é o Senhor. O que significa ser o Senhor? Reconhecer Jesus como Senhor significa submeter-se ao seu governo. Significa submeter-se àquilo ao qual Ele transmite para mim, mesmo eu não querendo, mesmo sendo intragável. Mas como Ele é o Senhor, eu obedeço. Bem assim como é feito nos nossos dias, né? Quando a gente por vezes só faz o que? A gente só faz o que quer. Não, isso aí não. Isso aí não. Isso aí ainda não. Mas foi Jesus? Não, mas não, isso aí ainda não. Peça outra coisa. Faça de outro jeito. A seletividade ao qual colocamos Jesus no banco. Lembra da peça do banco que fizemos aqui? A seletividade, ela é extraordinária. Jesus que afirmamos ser o nosso tudo. Jesus que afirmamos ser aquele que era e há de vir. Ele também é Senhor. Ele não é apenas um Salvador que nos livra de pecado, mas o Rei que deve governar as nossas vidas. E como fazer isso? O que isso significa? Como transformar Jesus em meu Senhor? Primeiro, submetendo a sua vida a Ele. Submeter a sua vida a Cristo vai muito mais de uma mera crença intelectual. Vai muito mais do que eu levantar a mão e dizer eu aceito a Jesus. Vai muito mais do que eu estar em um ambiente litúrgico, em uma comunidade de fé. Submeter-se a Jesus vai muito mais além do que qualquer liturgia que eu venha a fazer. Se submeter a Jesus envolve um compromisso profundo. Um compromisso profundo com Ele. Às vezes honramos todos e qualquer compromisso, mas não honramos o compromisso com Cristo. Às vezes nós honramos toda e qualquer necessidade, mas às vezes não honramos a necessidade de estar com Cristo. É se der, é se sobrar, é se eu quiser. Quem é o Senhor? Sou eu ou Cristo? Às vezes, os amados acompanham aí um pouco da minha trajetória meio aloprada. E às vezes tem dia que eu chego em casa só o pito. Só o coiozinho. E aí me vem na cabeça... Vou tomar banho, vou comer e vou dormir. E amanhã eu vou já ter outras demandas para fazer. E aí me vem uma situação, mas e Deus? Eu sou gente. Já trabalhei para Deus o dia todinho. Já fui pegar um negócio, já fui visitar, já fiz isso, já fiz aquilo outro. E tentando eu me justificar. Mas aí eu me lembro que tudo isso é fazer para Deus, não é estar com Deus. Tudo isso é fazer para Ele e não estar com Ele. Estar com Ele é eu ouvir o que Jesus falou no Sermão da Montanha, quando Ele diz, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai em secreto, que em secreto teu Pai te ouvirá. Isso é ter um compromisso com Deus.
Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, eu tenho um compromisso com as ações da igreja, eu tenho um compromisso com qualquer coisa, mas quando chega a noite eu não tenho um compromisso de sentar, orar, ler a Bíblia e ouvir o que Deus tem a falar conosco. Porque às vezes até oramos: Senhor, obrigado pelo nosso dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, amém, amém. E o versículo é o versículo do dia que a gente já lê de manhã, publica ele para 300 milhões de pessoas, imaginando que estamos evangelizando e discipulando a todos. E o dia está pago. Como por vezes chegamos na academia e batemos a selfie. Está pago. Submeter-se a Jesus vai muito mais além disso. Significa, de fato, ter um compromisso profundo com Ele, de viver sob a sua direção, buscando fazer a vontade dEle. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz algo muito duro. Mas foi Ele, não foi eu. Ele disse: por que me chamas de Senhor e não faz o que eu digo? Por que me chamas de Senhor e não fazes o que eu digo? Por que me chamas de filho de Deus e não honra os compromissos comigo? Por que me chamas de Salvador se não crer de fato na minha morte expiatória na cruz do Calvário? Amados, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Como estabelecer esse senhorio na nossa vida? Primeiro, me submetendo a Ele. Segundo, crendo que Ele retornará. Isso é muito interessante porque a vinda de Cristo, por vezes, ela é algo bem esquecido. Às vezes lembramos quando alguém diz assim, sobre alguma tragédia, aí diz: eita, Jesus está voltando. Não, meu irmão, Jesus não está voltando não. Jesus voltará. Porque quando eu indico que Jesus está voltando, eu indico que Ele está a caminho. E Ele está de ré. Já passou 2000 anos desde a sua ascensão e Ele não voltou ainda. Jesus, Ele voltará. O dia já está marcado na agenda dEle. Vai ser no apagar e no abrir de luzes. Do trono da sua graça, Ele descerá, chegará até nós nos ares, nós nos encontraremos com eles. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, o mar devolverá os seus mortos e nós nos encontraremos com Cristo. Isso precisa estar na nossa mente dia a dia. Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que venho em breve. Venho, não estou indo. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que? De acordo com o que fez. Com o que fez com o seu trabalho, com o que fez com os seus recursos, com o que fez com o seu tempo, com o que fez com tudo aquilo que Deus entregou para nós. Assim como a parábola dos talentos, ela demonstra que Cristo, Ele entregou a 3 pessoas uma quantia, e o que foi que eles fizeram? Um multiplicou, o outro multiplicou, e o outro enterrou, vivendo o seu dia. Acordando, estudando, trabalhando, dormindo, de segunda a sábado. Domingo é dia de feira, faço as arrumações da casa, 6 horas, hora de ir para o culto, volto para casa, durmo e sigo a vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Amados, quando entendemos esse Jesus, a nossa vida, ela começa a ter um sentido diferente. É quando existe aquela afirmação: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois a vida que eu vivo não vivo mais pela carne. Eu não vivo mais pelos prazeres normais.
Eu tenho a intencionalidade dos meus relacionamentos de levar pessoas para Cristo, dos meus recursos de levar pessoas para Cristo, da minha complexidade intelectual, levar pessoas para Cristo. Isso não através de uma Bíblia aberta, dizendo que Jesus irá voltar e quem não se converter vai para o inferno, mas vivendo o amor de Cristo na prática. Isso demonstra que nós sabemos quem Jesus é. E o quarto ponto é que Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador de cada um de nós. Jesus é aquele que é o nosso Kyrios, o nosso Senhor. E Jesus é aquele que é a verdade, a vida e o caminho. Amados, esse texto de João 14, 6, ele faz uma afirmação muito radical, onde ele afirma que Jesus, ele é o único caminho ao Pai. Não existe outro caminho. Não existe meio termo. Não existe ali a mureta que eu fico na meiota. Ou eu estou com Jesus, ou eu estou com o cão. Não tem meio termo não. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Por vezes a gente não consegue entender na nossa afirmação, quando dizemos que Jesus é tudo, isto. Jesus, ele é o caminho para o Pai. Isso nos desafia a confiar plenamente nele, pois ele é a única fonte de verdade. O acesso a Deus só é possível através de Jesus. Nenhuma outra religião, moralidade, filosofia pode nos reconciliar com Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o caminho, não existe outro. Ele é a verdade, e sem ele não existe vida. Sem ele nós apenas respiramos. Sem ele nós apenas sobrevivemos. Sem ele apenas nós acordamos, cumprimos uma função e vamos dormir. E por vezes no finalzinho do ano assim, a gente diz: poxa, o ano passou tão rápido. E às vezes a gente pode se perguntar: o que fizemos nele? A quem abençoamos? A quem nos relacionamos? Quem foi impactado através da minha vida? Às vezes as nossas reflexões, elas são pautadas pelas realizações que fazemos no âmbito financeiro, no âmbito religioso. Quantas pessoas chegaram à igreja? A nossa retrospectiva deve ser: quantas pessoas foram impactadas pelo amor de Cristo através da minha vida? Quantas pessoas ouviram a falar de Jesus, não porque eu abri a Bíblia, mas sim porque eu fui Jesus na vida dela. Nós não somos cristãos? Cristãos são mini-cristos. Precisamos ser mini-cristos na vida de outras pessoas. Precisamos, na nossa retrospectiva, olhar para trás e dizer: este ano eu pude levar este amor na prática. Eu pude cuidar de vidas. Eu pude discipular. Eu pude levar pessoas ao Pai. Quem é Jesus? Quem é esse que demonstra tanto amor por cada um de nós? Quem é esse que demonstra tanto amor por cada um de nós? Amor que sofreu. Um amor que sofreu muita dor. O amor de Cristo, queridos, mostra que você
tem valor. Que sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos têm valor. Com isso, precisamos louvar a Deus, mostrando que conhecemos a Cristo, o Filho do Deus vivo, através de nossas ações práticas. Através dessas ações que irão refletir profundamente na vida de outros. Nesse momento, pare e pense. Como tem sido a nossa caminhada com esse Jesus? Como tem sido a nossa trajetória com esse Cristo, que nos chama diariamente a conhecê-lo, não apenas como uma figura histórica, um bom mestre, mas como aquele que governa as nossas vidas, como aquele que nos concede salvação, como aquele que está lado a lado de cada um de nós. Esse é Jesus. Esse é aquele ao qual lembramos do seu sacrifício na cruz do Calvário neste dia. Este é aquele ao qual afirmamos ser tudo na nossa vida. Amados, que através do amor de Cristo nós possamos exemplificar quanto amor Ele tem por nós. Amém. Possamos transmitir esse amor que vem de Cristo para aquelas vidas que irão talvez se encontrar conosco após sair por aquela porta. E possamos demonstrar Jesus para cada um ao qual o Espírito guiar até nós. Leve Jesus para sua casa, para sua vida, para o ambiente onde você trabalha, para onde você estuda, para onde você estiver. Leve Jesus no seu coração e transmita Ele de verdade para outras pessoas. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu Filho. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por criar tudo o que existe e entregar ao cuidado de cada um de nós. Obrigado por estar conosco todos os dias, através do Consolador, o Espírito Santo, que o Senhor enviou para habitar com cada um de nós. Muito obrigado. E possamos, dia após dia, estar testemunhando do Teu amor na vida de outras pessoas. Que o conhecimento teórico de quem é o Senhor Jesus possa estar sendo transmitido na prática para outras e outras e outras vidas. Hoje nós queremos só Te agradecer. Agradecer por trazer à nossa memória quem é Jesus. Muito obrigado. Leva-nos para casa da mesma forma, em paz, que o Senhor nos trouxe. Continua derramando bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. E que o encontro contigo não seja apenas domingo que vem. Que em todos os momentos nós estejamos com o Senhor, firmando assim um compromisso íntimo e pessoal contigo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, o revestimento de poder e ousadia do Espírito Santo de Deus, que tudo seja derramado de maneira abundante e incessante sobre a vida de cada um dos Teus filhos, não só os que estão aqui,
mas muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o santo povo de Deus possa dizer: amém.